Viver de dividendos está ao alcance de todos? Esta é a verdadeira pergunta ao qual hoje vos vou responder. Ter rendimento passivo é algo que todos sonhamos. Receber dinheiro sem ter de fazer nada. Quem não adoraria ter rendimentos que sustentem o seu próprio estilo de vida? Escolherem exatamente como querem viver e o que fazer. Mas para chegares a um património suficiente capaz de gerar dividendos para isso, eu considero que existem alguns caminhos. Um deles é ganhar o Euromilhões ou a lotaria, mas esse é claramente o menos provável. De seguida, temos herdar uma grande quantia. Poucos acabam por ter essa sorte e é algo que não depende de nós. E mesmo assim, quem está neste cenário tem que ter muito cuidado e precisa ter cabeça para investir o dinheiro. E isso aí é que também já não é para qualquer um, ok? Depois, temos a criação de um negócio bem sucedido. E a partir de determinado momento, vender o negócio para poder investi-lo em empresas que nos paguem bons dividendos. Ou então, fazê-la crescer de tal maneira e chegar a um ponto em que a estrutura já não necessita do nosso trabalho no dia-a-dia. É lógico que nem toda a gente tem um perfil para criar um negócio e este cenário envolve muito trabalho, muita aprendizagem. Portanto, de passivo acaba por não ter nada. Este cenário acaba por envolver um enorme trabalho numa fase inicial e o rendimento passivo só virá depois de muitas horas sem dormir. Outro cenário que também não se enquadra na maioria das pessoas é serem artistas de alto nível ou desportistas de alto rendimento, não sei. Portanto, aquele cenário que eu considero ser realmente acessível a grande parte das pessoas envolve sempre sacrifícios e decisões. Estamos a falar de não viver acima das nossas possibilidades, poupar o máximo possível e investir com consistência. Aceitar que é um processo lento e exige muito tempo, disciplina e sacrifício. Estamos sim a falar do custo da oportunidade. Abdicar de algumas felicidades de curto prazo para no longo prazo termos a tal estabilidade e o possível rendimento passivo. Mas antes de avançarmos, não nos podemos esquecer que estamos em Portugal. Aqui paga-se 28% de retenção na fonte sobre os dividendos. O que significa que o rendimento passivo líquido é bem diferente daquele que nós costumamos ver. Por isso, na teoria é tudo muito bonito, mas na prática poucas pessoas conseguem ter a estabilidade emocional de adotar uma estratégia sólida que lhes permita chegar a este ponto. Ter dividendos que sustentem o nosso estilo de vida. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Para vos mostrar a matemática que há por detrás de tudo isto, mostrar vários cenários possíveis e o que é realmente necessário cumprirmos para atingir este objetivo. Sem ilusões, mas também sem tirar o mérito à estratégia que, com o plano certo, é possível. Falando agora do meu caso em específico, desde que comecei a trabalhar tenho tido uma enorme atenção aos meus gastos. Tento reduzir os custos ao máximo e invisto o máximo que consigo, mas sempre a tentar aprender e evoluir. Em 4 anos tenho pouco mais de 20 mil dólares investidos numa estratégia de dividendos para longo prazo e o meu rendimento passivo está praticamente nos 1000 dólares por ano, montante que considero bem razoável para tão poucos anos de trabalho. E como todas as empresas que eu possuo aumentam o seu dividendo pago aos sócios anualmente e grande parte delas recompra também ações, em teoria o meu rendimento passivo vai ser crescente período a período. Juntando o reinvestimento de todos os dividendos, acabo por encurtar e de que maneira o processo para atingir o meu objetivo. Antes de prosseguir para o meu fecheiro, quero só que vocês percebam que existe inflação e a inflação tem sempre que entrar nos nossos cálculos. Porque receber 1000 euros por mês em dividendos daqui a 20 anos pode não ter uma representatividade grande. Ninguém sabe o dia da manhã, por isso ter empresas boas é meio caminho andado. O dinheiro está sempre bem empregue se estiverem ativos. Como podem ter reparado, nos meus últimos vídeos mostrei sempre cenários conservadores dentro desta estratégia. E é lógico que aqui o documento que eu preparei vai estar também com esse tipo de cenário. Portanto, preparei um ficheiro Excel com exemplos de carteiras e a ideia é analisarmos em conjunto quanto dinheiro necessitamos de ter investido para viver de dividendos. Por outro lado, selecionando as empresas certas e tendo a consistência necessária, poderemos chegar lá tranquilamente. Vamos ver. Para começar, montei aquilo que eu acredito que seja um portfólio sólido com 10 empresas diferentes, exatamente com o mesmo peso na carteira. E temos aqui um equilíbrio entre empresas que emitem ações e recompram ações. Um equilíbrio também entre empresas com dividend yield alto e dividend yield médio. Portanto, temos Realty Income, McDonald's, Procter & Gamble, Coca-Cola, Vichy Properties, PepsiCo, Main Street Capital, Public Storage, Altria Group e Johnson & Johnson. Estamos a falar de um yield de 4,4% e para tirarmos 1000 euros limpos em dividendos por mês, teremos de ter quase 400 mil euros em valor de carteira. Portanto, temos aqui um valor muito alto mesmo. Não quero que se assustem com este valor. Isto aqui é uma carteira sólida, pronta para avançar durante vários anos. Portanto, para termos rendimento passivo à data de hoje com um montante alto, este não é o melhor exemplo.
Vamos avançar para o cenário número 2. Portanto, aqui na segunda carteira eu coloquei apenas um ativo, a Realty Income, que é um autêntico ETF de imobiliário. Vejam o meu vídeo sobre REITs para saberem um pouco mais sobre ela. Portanto, aqui já só iríamos necessitar de 300 mil euros para ter um dividendo limpo mensal de 1000 euros. Estamos a falar de praticamente 1400 euros brutos, ok? Não é nada mal. Pensem numa renda de um apartamento, porque aqui a retenção na fonte é exatamente a mesma. Temos aqui outro cenário em que coloquei 4 das empresas que tenho com dividend yield alto. Já só necessitamos de 250 mil euros para atingir 1000 euros limpo. É lógico que estas empresas tendem a não crescer tanto o seu dividendo como empresas com dividend yield baixo, mas isso são temas para outros vídeos. Não é para aqui. Portanto, com cerca de 250 mil euros, conseguimos, com ações que eu considero sólidas, termos um bom rendimento passivo. É lógico que 1000 euros por mês não serve para grande parte das pessoas ter o seu estilo de vida. Portanto, aqui, se vocês querem ser mais ambiciosos, teriam de usar parte deste dividendo para reinvestir e assim aumentar sempre o vosso rendimento passivo, até atingir um montante mensal de dividendos que vos agrade. Agora trago-vos aqui um cenário incrível. Vou-vos mostrar que com pouco investimento conseguimos chegar bem longe neste tipo de estratégia e ter um bom rendimento passivo. Portanto, temos aqui um cenário em que nós começamos com 2000 euros e todos os anos vamos investir 4.500 euros. Portanto, estamos a falar de 375 euros. Isto aqui, como eu falei, está ao alcance de grande parte das pessoas. É lógico que é preciso fazer escolhas como eu referi, é preciso poupar e investir. Para este exemplo mais prático, vamos usar as 10 empresas que eu tenho no meu portfólio e mostrei no cenário número 1. A nível de valorização média do preço unitário da ação e de aumento de dividendo pago anualmente, eu fiz a média de crescimento desde o ano 2000 e dividi por 2. Portanto, vamos estar aqui a falar de um cenário bem conservador também. Portanto, aqui no caso da Realty Income, ela tem um crescimento médio de 14% e um crescimento médio de dividendo de 4,3%. Não vou abordar isto em todas as empresas, só nesta primeira para vocês perceberem, depois basta vocês olharem. Temos aqui então metade do crescimento da ação e do dividendo, o aporte anual, o valor inicial investido e o dividend yield e o preço da ação. Portanto, aqui neste cenário, vamos só no final do ano colocar o depósito e ano para ano vamos acumulando cada vez mais ações. Chegamos ao final de 25 anos e a Realty Income estaria-nos a dar 800 euros por ano, que dá cerca de 67 euros por mês. No caso do McDonald's, iríamos acabar estes 25 anos com 1.300 euros de dividendos anuais e 112 euros de dividendos mensais. No caso da Procter & Gamble, tem um dividend yield baixo, iríamos acabar com cerca de 780 euros por ano, 65 euros por mês. Na Coca-Cola, cerca de 70 euros por mês e 840 euros por ano. Na Vichy Properties, cerca de 2.200 euros por ano, quase 200 euros por mês. Na Pepsi, 1.400 euros por ano e 120 euros por mês. Aqui no caso da Main Street Capital, não seguimos a tal metade da valorização média, porque ela tem uma valorização muito grande, portanto nós colocamos mesmo uma valorização muito conservadora de 4% em cada, senão o valor iria inflacionar todo o cenário. Portanto, graças ao seu elevado dividend yield, iríamos ter 4.000 euros por ano e 344 por mês. Na Public Storage, 1.700 euros por ano, 144 euros por mês. Na Altria, 1.600 euros por ano, 135 euros por mês. E por fim, Johnson & Johnson, 670 euros por ano, 56 euros por mês. Pessoal, é importante que vocês percebam que as recompras e as emissões de ações estão embutidas no crescimento do preço unitário por ação. Se quiserem ver estes detalhes de quanto dinheiro é que teríamos investido, no separador de cada empresa temos o montante que foi depositado, de seguida o montante que foi depositado mais o reinvestimento dos dividendos. No separador de Excel de cada empresa temos o montante de depósito ao longo dos 25 anos, depois em baixo o montante do depósito com o reinvestimento dos dividendos, depois em baixo o valor da ordem. Tudo no final dos 25 anos. Bem como quanto desse montante é mais-valia. Portanto, se querem ver esses dados para qualquer uma destas empresas, terão mesmo de pausar o vídeo, senão o vídeo teria meia hora. Agora, vamos ver o cenário final ao longo destes 25 anos e o que 375 euros investidos mensalmente e distribuídos proporcionalmente por estas 10 empresas. Portanto, temos aqui o montante final. Estamos a falar de 450 mil euros de portfólio, cerca de 15 mil euros de dividendos por ano,
o que dá um valor mensal de 1.300 euros, estamos a falar de limpo 940 euros e a carteira terá um dividend yield de 3,4%. Portanto, é exatamente isto que eu digo quando uma carteira não tem que ter um dividend yield alto. O cenário ideal é termos um dividend yield entre os 3% e os 4%. É lógico, se formos calcular o dividend yield on cost de todas estas posições, vai ser uma porcentagem muito maior. Espero assim que tenham gostado deste vídeo. Investi muito tempo neste ficheiro Excel, mas também sinto que valeu a pena, porque eu agora vou ficar com ele para mim e vou fazer aqui inúmeros testes e colocar diferentes variáveis nele. Quero que percebam que isto aqui é um cenário conservador. Estamos a pegar no crescimento médio destas 10 empresas que toda a gente conhece e dividi-lo por 2, bem como o crescimento dos dividendos anual. E mesmo assim, o cenário é super positivo. É lógico, com este ficheiro é só alterar os valores e podemos fazer testes com outras tipologias e adaptar àquilo que são os nossos cenários pessoais. Este ficheiro vai ser colocado no AS Club Plus, portanto, quem paga a mensalidade na comunidade terá sim vantagem e poderá utilizá-lo. Espero que tenham gostado do vídeo, metam like, subscrevam, ativem o sininho e, por favor, deem a vossa opinião nos comentários. Vemo-nos em breve, já sabem, todas as quartas temos vídeo e o foco é sempre o mesmo: dividendos.